E agora definitivamente melou. Nicão não vem mais para o Internacional por conta de uma ação do empresário dele, Paulo Pitombeira, que no apagar das luzes para assinar o contrato pediu mais comissão. Os valores chegam a 4 milhões de reais apenas para o agente do jogador, em uma negociação que ao todo envolvia valores entre 8 e 10 milhões de reais. O Inter agora volta ao mercado de transferências para buscar um ponta e Marinho cresce na cotação para jogar no Internacional. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional porque essa manhã de sábado ela foi muito movimentada no noticiário colorado. Ontem, no Diário do Inter KTO, eu trouxe a informação de que a negociação pelo Nicão corria risco de melar por conta de um entrave financeiro entre o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, e a direção do Internacional. E na manhã desse sábado a gente teve a confirmação de que de fato melou. Nicão não jogará no Internacional. E eu tive acesso à timeline da negociação, eu tive acesso à ordem cronológica de como as coisas aconteceram, inclusive com valores detalhados. E eu passo para vocês agora aqui inscritos no A Dupla, tá, gente? O Nicão, ele é desejo do Internacional já há algum tempo, já que o clube procura pontas. E o próprio diretor executivo de futebol, Paulo Brax, no momento do anúncio do Cacique Medina, disse: o Inter vai procurar pontas, no plural, no mínimo 2. Um deles já está alinhavado, não foi anunciado ainda, a gente não sabe quem é, e o outro seria o Nicão. O Inter, sabendo que o Nicão encerrava o seu contrato com a equipe do Atlético Paranaense, fez um contato junto a ele e junto ao empresário do jogador. Ofereceu um salário na casa, inicialmente, dos R$450 mil por mês. E teve uma sinalização positiva, tanto do empresário, Paulo Pitombeira, quanto também do Nicão. E a partir daí, com a sinalização positiva, se iniciaram as negociações. Esse salário ele teve uma mudada, porque já no início se pediu mais, e o Inter cedeu. Tanto que pagaria algo em torno de R$550 mil por mês para o Nicão, se ele viesse para o Internacional. Como o Nicão está livre no mercado, o Inter teria que bancar o valor de luvas, que é o passe do jogador, a compra do passe do jogador. Essa negociação, no total, tinha um valor definido, e dentro desse valor existia a comissão do empresário, que é o Paulo Pitombeira. Essa comissão, inicialmente, ela foi acertada um pouco abaixo dos 2 milhões de reais. E o Internacional acertou com o empresário, que disse: ok, esse é o valor das luvas, esse é o valor da minha comissão, esse é o valor do salário, tá tudo certo, a gente vai assinar em breve. Só que não assinava. Durante toda a semana o Internacional tentando fazer pressão para que ele assinasse o contrato e isso não acontecia. Enrolavam o Internacional. Diziam: não, preciso me despedir do Atlético Paranaense, preciso resolver uma coisa em Curitiba. E essa situação lá foi se enrolando. Até que na quinta-feira à tarde, Paulo Pitombeira ligou para Paulo Brax, diretor executivo de futebol do Internacional, responsável por essa negociação com o Nicão. E nessa ligação, o Paulo Pitombeira mudou os valores. Aquilo que estava acordado antes, entre 2 milhões de reais, um pouco abaixo de 2 milhões de reais, subiu para 4 milhões de reais. Isto somente em comissão para o empresário. De uma negociação que, ao todo, chegaria entre 8 e 10 milhões de reais. Ou seja, o empresário tentou naquele momento pegar uma fatia maior do bolo e ter quase a metade do que era a negociação pela vinda do Nicão. Com isso, o Internacional tirou o pé e não negociou mais com o Paulo Pitombeira e não negociou mais com o Nicão. Acontece que já ontem houve o indicativo de que o Paulo Pitombeira buscou no São Paulo uma proposta e conseguiu. O São Paulo está disposto a pagar os 4 milhões de reais de comissão para o empresário e no total os 8 a 10 milhões de reais só para levar o Nicão para o Morumbi. Até ontem, a direção do Inter até tinha uma certa expectativa de que ele voltasse atrás, de que ele pudesse reduzir aquele aumento da pedida, que pudesse ouvir uma negociação. Mas quando viu que ele estava se acenando para o São Paulo, o Inter
definitivamente tirou seu time de campo. Eu tenho aqui algumas leituras internas também em relação a esse episódio. Uma delas, como o mercado do futebol na pandemia ele ficou mais estagnado, ele ficou menos movimentado, o Internacional tem observado que se paga, que os empresários estão buscando um pagamento maior nas negociações. Os empresários estão buscando comissões maiores nas negociações, justamente para, e aí abre aspas, tirar um pouco o atraso daquele momento da pandemia onde foi tudo muito complicado. Essa é uma leitura que se tem internamente entre os dirigentes do Internacional. E o segundo é que o Inter não pode entrar em leilão. Não é pelos 2 milhões de reais, não é pelos 4 milhões de reais de comissão para o Paulo Pitombeira. O Inter tem 4 milhões de reais para pagar. O Inter teria dinheiro. Só que, se o Inter aceita os 4, daqui a pouquinho o Paulo Pitombeira liga e pede 8. Daqui a pouquinho ele liga e pede 10. E aí vai aumentando, e aí vai criando uma bola de neve, inclusive para o mercado, que seria muito difícil de se buscar, que seria muito difícil de ir atrás. Por isso, e aí essa é a alegação dos dirigentes do Internacional, por isso o Inter saiu do negócio do Paulo Souza e por isso o Inter saiu do negócio do Nicão, para não entrar em leilão, para não gerar esse tipo de possibilidade de os agentes irem a cada ligação dando uma facada maior no clube, no caso, no Internacional. Então é isso. Nicão não vem mais no Internacional. Tá, Igor, o Inter vai voltar a fazer negócios com o Paulo Pitombeira? É difícil. É difícil porque pegou muito mal a postura do empresário em meio a essa negociação. O Inter tinha muita expectativa de que o jogador viesse para o Beira-Rio. Se tem relatos de que o próprio atleta estava muito interessado, muito engajado nas conversas que teve com a direção do Internacional para vir para Porto Alegre, para vir para o Beira-Rio, e o empresário, através dessa medida, estragou tudo. Está inviabilizada hoje a relação entre Paulo Pitombeira, que é um dos grandes empresários do futebol brasileiro. Ele foi empresário, por exemplo, há pouco tempo do Luan, ex-jogador do Grêmio, com o Internacional. Mas o futebol é dinâmico, então daqui a pouco o cara volta com o rabo entre as pernas, vai lá, pede alguma coisa, com uma pedida baixa, com um jogador bom, aí se pode negociar. Mas hoje essa relação está de fato inviabilizada. E aí o próximo ponto que eu quero tratar para vocês aqui é aonde que o Inter vai focar a partir de agora. Porque se não vem o Nicão, precisa vir outro ponta. E o Marinho é o número 1 da lista. Eu trazia aqui que se o Nicão viesse, ficaria muito difícil do Marinho vir. Ainda assim, algumas pessoas dentro do Inter nutrem uma expectativa, nutrem um otimismo em relação à possibilidade do Marinho jogar no Internacional. A grande questão é que ele já disse que fica no Santos, ele queria ir para fora do país, não vai. O Santos até aceitaria uma proposta pelo jogador, mas teria que ser ali na casa dos 4 milhões de dólares, um valor muito alto para o Internacional pagar. O Inter não vai pagar esse valor, mas ainda se tem otimismo de que, de alguma maneira, através de algum convencimento, perdão de dívidas, a cessão de algum jogador, o Inter possa fazer negócio com o Santos pelo Marinho. E ele volta a ser o ficha 1. Com o Nicão não vindo, o Inter vai tentar voltar as suas fichas e apostar essas suas fichas em Marinho para que ele seja jogador do Inter em 2022. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no Adu. Beijo!